Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! No início do jogo. Cara, acho que tem algo também que acabou pesando bastante depois da atuação com o Cara Bobo. A entrevista coletiva do Renato. Que ela é um pouco... Ele elogiando o Cara Bobo. Então, quando você chega Você já viu o Abel fazer? Não, já- exatamente. Prática, né? O Renato fez Então, agora Mas a torcida do Botafogo tem a lembrança Aí, do tipo Leiria assim, elogiando a linha defensiva do Madureira esse ano. Que isso foi bem criticado. Aí agora o Renato Paiva elogia o time horroroso do Cara Acho que o Bobo. principal Pô, problema, é assim, acho que complicado. tudo tem que ser pesado, principalmente os desfalques, né? Os desfalques eles têm que ser pesados e tal, pra você... Porra, você não vai ver o Botafogo dando um show, seja contra o Cara Bobo, seja contra qualquer time. Não tá dando com todo mundo que tem à disposição. Que tem à disposição, não vai dar com esses desfalques. Deu contra o Agora, Fluminense. o lance é tipo assim... Mais ou menos. Jogou melhor, né? a falta Primeiro tempo é um de absurdo. a falta de competitividade contra um Cara Bobo, ela escancara que o Nome não dá. Botafogo hoje... Essa frase é muito forte. É. Cara bobo, não jogou contra o cara bobo. O Cara Bobo foi E, muito complicado cara, jogar contra o Cara Bobo. qual é a diferença desse... Não perdeu pro Córdoba, gente. Primeira atuação do Córdoba fora da Argentina. Sim. Mas o Flamengo atuou bem mais que o Tá, mas perdeu 2-0. Mas é o que eu tô falando. É um jogo, é uma exceção. E com entendeu? todo mundo, hein? É uma o que eu exceção, falei. mas Se é a uma- gente- não era desfalcado. Se tivesse o Botafogo bem na Libertadores... O Botafogo é se toda uma Botafogo em outro construção de estádio, outras Flamengo. partidas ruins. Exato, mas O Botafogo tá construindo um time de Então, novo. mas aí é um dinheiro... Não tem como tá jogando como o Flamengo. Mas aí tá construindo porque foi um planejamento dessa Foi forma. errado, exatamente. Então a gente tem que criticar Como isso. é? Então. Exato. não. É que dá pra acaba ficar- ficando sempre na saída do treinador, tá ligado? Agora- Ninguém vai mandar o Texas sair. Tem que Agora- reclamar Mas tem que cobrar do Texas sim. um planejamento decente. Por exemplo, né? o nível de atuação do Botafogo ontem, não é nada diferente do que o Botafogo apresentava com o Leiria, pô. Nada. O de ontem, se bobear, pode ter tido o jogo no Carioca até melhor. Melhor, entendeu? Se bobear, o jogo contra o Flamengo foi melhor que isso. De ontem. E, assim, o futebol é mágico por conta disso. A gente sempre bate nessa tecla aqui. O lance mais importante do jogo, que é, até então, que é o lance do contra-ataque lá do Cara Bobo, o time do Botafogo totalmente exposto. Assim, eu não me recordo de uma decisão tão burra. Cara, aquela decisão era inacreditável. Não me recordo de uma decisão tão ele Tinha um burra. passe na mas ele é direita, cara tinha um burro, passe cara. na esquerda e chuta Cara, pro gol. é inacreditável. Era 4 contra 2, Não, pô. e ele chuta do meio da rua. Porra, é inacreditável. Infelizmente, isso tem acontecido. Cara, assim, mas assim, Esse erro de tomar de decisão. Mas assim, era 4 contra 2, guerreiro. Tipo assim, se eles faziam o básico, no mínimo, eles esbarram no John. No mínimo. No mínimo, né? Porque eles iam sair na cara do gol. Também tava inseguro de novo no gol. As bolas de escanteio que não era assim. Me parece que o John sentiu esse ano. Ele não tá o erro. saindo bem, né? Então, porque ele tomou aquele gol do Atlético saído de gol. A do Atlético é falhando inacreditável, muito. a do Atlético é E ontem inacreditável. nas saídas de bola, principalmente no escanteio, você vê que o goleiro tá trabalhando quando ele vai e volta toda hora. O cara vai pra dar o bode e volta. Mas você vê como é que é errado o planejamento do Botafogo de largar o início todo do ano? Nenhum jogador do Botafogo pegou confiança. Exatamente. Nenhum titular do Botafogo tá É o que a gente confiante nesse discutiu aqui. momento. Eu até usei o exemplo do Abel do Palmeiras. Tu acha que o Palmeiras tava lá na planilha do Abel? Paulistão, tudo bem, que eu sempre lembro Sim. disso. Podia ser um tetracampeonato. E eles querem ganhar, E obviamente. aí era um tetra histórico, que não vinha desde sei lá quando. Mesmo assim, você olhava, o Abel rodou o time pra caralho. Mas é o Carioca, não se o classificou Carioca em fazer top. isso. Então, É pra eles tá classificar. montando o time. Até porque se você montar... É o que a gente tá falando aqui do elenco. Se você poupar, é um time muito mais forte que o time do Maricá. É um time muito mais forte Não, que o time isso- do e Bangu. outra coisa. E aí você classifica, e aí na semifinal, nos E clássicos... você também usa você isso começa aí a botar o time pra pra identificar jogar, pô. quem... Já você começa a identificar quem não vai... Você já vê ali. Sim. Traz alguém de fora, ainda mais quando você traz alguém que não é consagrado, uma aposta, começa a botar no Carioca e o cara não joga. Assim, eu acho que eu já vou ter que rever. Será que eu posição acertei nessa aqui. contratação? Exatamente. Se você parar vai montar pra- um time, se o você- Botafogo não fez Se isso. você parar pra olhar o gol contra o Cara Bobo, assim, o gol do Cara Bobo contra o Botafogo, e você pegar pra analisar o gol do Atlético contra o Botafogo também, Mas mineiro, né? Atlético Mineiro, acabou. Ó, assim, o Cara Bobo estava jogando todos os escanteios, cobrando todos os escanteios na pequena área. É. Todos. Porque sentiu a falta de confiança. E o do Botafogo Mariano. tinha dificuldade em todos. Seja com a dupla de zaga, quando a dupla de zaga tinha que afastar, ou seja, proteção à área, não tinha Ou zero. quando o goleiro sair pra ou socar, o goleiro sair pra defender e socar. tal. Então, assim, era algo que, tipo assim, é muito grave que o Cara Bobo, um time, assim, semi-amador, sabe? É bem fraco mesmo. E ele identifique uma carência do Botafogo e consiga
explorar assim, durante 90 minutos, sabe? Gente, ontem era partida pro Botafogo golear. Isso é muito complicado, Pra ser, sabe? pô, dono do jogo e classificar tranquilo. E aí o que eu faria sobre a coletiva... Esse Botafogo, né? Mas esse Botafogo não é bagulho. Esse é pra ganhar sem susto. Sim. Se tivesse ganhado sem susto, o Botafoguense teria... Mas com o time que tem, tinha que ganhar tranquilo, mano. Do cara bobo sem não tem susto. como, mano. Ó, aí, por exemplo, pra gente não... A dupla de volante continua mal. Marlon Freitas. O Marlon Freitas é bem mal. O Gregory até que ontem teve bons desarmes. O Marlon muito abaixo. E o Marlon era muito determinante quando o time tava bem. Ele bem, o time dá um ganho, porque assim, quando a criação não tá acontecendo, É questão ele do tem a time bola espaçado, direta. é mais culpa do Marlon. Sim, que faz esse box to box. Ele que leva a bola da zaga. Tem a bola longa dele que é muito boa, quando ele tinha que virar pros pontas, já pra sonar o cara entrando na diagonal. E aí, não tá fazendo você isso. pra olhar as aspas do Renato Paiva na coletiva, ele fala o seguinte: como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipe que nos últimos 8 jogos só perdeu para o Botafogo. Essa foi a primeira resposta dele. Uma equipe que é, obviamente, organizada, tentou jogar nosso erro, tentou jogando contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente. Aí depois nós controlamos bem o adversário. Assim, Não controlou. Não controlou, porque Então, o número de oportunidades, né? é porque assim, é descolar da realidade, né? Assim. É o tipo de coletivo que mais irrita, né? Você não Quando assumir o que jogou técnico mal é e assim, ganhou Tipo, e ele bora fala um assim. negócio que não existiu dentro E do assim, campo. fazendo justiça a ele. tratar o torcedor de Fazendo maluco, justiça a pô. ele. É mais comum Isso, é mais comum. do que o técnico que manda real. Eu não tô falando dele, não. Falei Não, isso. Por é isso que o tipo de coletivo que mais Felipe. Por isso que o Felipe Por isso mais na que a coletiva. torcida do Fluminense elogiava as coletivas do Mano no início. E odiava o Diniz porque vivia uma realidade paralela. Eu acho que o Mas mérito quanto também. o cara bobo, tu não pode falar isso. Quanto o cara bobo, tu não Eu pode. acho que o mérito, por exemplo, do Felipe. Fala que é esse. ganhou e contra o vamos Corvo, ele recuperar. falou assim: jogo horroroso, a culpa é minha. Eu não sei se foi errei aqui no que ele planejamento falou do da jogo. malandragem do Renato. Até pra você fazer isso, tem que ser mais malandro. O Renato, o que o Renato faz? Ele joga pros outros. Ele fala, cara, todo mundo ganhou de 1-0 só. Se você olhar, e foi o mínimo todo mundo. Porque ele dá pro tira o Renato chegar holofote e falar, dele, entendeu? não, a Aparecidense tem muitos pontos Se fortes. vai comparar a Sim. Aparecidense com o Fluminense, complica pra ele. Quando ele fala, o São Paulo ganhou do Náutico só de um gol. Também não dá pra comparar o Náutico com a Aparecidense na minha cabeça, né? Mas ele vai Mais jogando pra competitivo, todo pelo mundo. menos. Fica uma coisa mais Mano, lógica, essa né? má fase do Marlon Freitas me faz pensar na função do Wendel quando ele chegar no E o Wendel Botafogo. que tá machucado, É, né? O Wendel que tá Fui machucado. ver isso ontem. O Wendel A joga o zica- Mundial? Cara, ele seria antecipado por causa da janela do Mundial, né? Ele teria Porque ele só 25 seria... dias. Esse lance da posição do homem, porque em tese, Em tese, ele é pra ser o... Vamos lá. Terceiro homem. Terceiro homem de O meio de Flamengo campo. Mas tá- o Marlon Freitas não tá jogando nada. O Flamengo que tá fechando com o Jorginho, né? Agora é só assinar. Mandou um boneco pra lá, pra garantir, né? porque Sim, a pra ver como é que ele tá o fisicamente. Jorginho deve ficar tal. no banco hoje, né? Isso. Isso, Ele é- Mas tá o no Botafogo banco. já tá Seria- assinado com Já o Wendel? contratou. Já contratou. Já contratou, né, Paulinho? Já contratou. É só questão de chegar no meio do ano. Seria interessante mandar alguém pra lá também, pra ver qual é a situação dele. Aí o- Ficar ouvindo só os russos falar, né? Russo é meio maluco. Léo Matos- Ele gosta de vender gato pro É. negro. Léo Matos, Olha a arquitetos. russofobia aí, cara. Pô, todo o público da Rússia... A pula geopolítica- aí, cara. Magnatas russos é A foda, geopolítica tá aí pra Porra, mostrar. Magnata Como russo. é que russo é Eu meio sei, mas é controverso. bom. A gente gosta do russo. Tamo junto. Não Não manda nada pra Tem cá, condição não. que vai dar um problema a russofobia. Fiquem tranquilos. Podem ser russofóbicos. Depois do. KGB aí, borrado. Depois que o Marcos Braz confundiu o nome do presidente do Zé. Puta que Medvedev, pariu. é. Medvedev. É o Léo Matos Arquitetos, manda o superchat aqui. Marlon vai acabar virando o banco do Wendel. Aí já desmonta. Aí já desmonta o que A o nossa Botafogo tese. planejou. Eu também. acho que... Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!